Sejam todos muito bem-vindos, família Be Kingdom Culture. Hoje é, sem dúvidas, para mim, uma das aulas mais especiais e mais importantes desse treinamento. Nós iremos falar do Espírito Santo. Você é amigo do Espírito Santo? Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele não é um poder, ele não é um fogo, ele não é um movimento. Você ouve a voz do Espírito Santo? Você sabe como ter um relacionamento mais próximo com ele? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa aula. As maneiras que o Espírito Santo se move, quem é o Espírito Santo e como dar frutos do Espírito Santo nas nossas vidas, que é mais do que fundamental para todo cristão em sua caminhada. Se você não sabe o que a gente está fazendo aqui, você é novo aqui, essa é a primeira aula, esse é o nosso Kingdom Legacy, nosso treinamento de líderes e missionários. Aqui nós formamos líderes e missionários do Reino de Deus. A partir do absoluto zero, nós falamos ali dos fundamentos da fé, e o Espírito Santo ela é a quinta aula desse fundamento, e vamos até o avançado, falando sobre liderança, esfera de sociedade, sobre como ter uma visão global aqui, comunitária, como você abordar tal comunidade, como você fazer uma abordagem missionária no Amazonas, como você fazer uma abordagem missionária no Nordeste. Então nós vamos da mensagem da cruz, da criação, da queda, até o mais avançado. Serão praticamente 40 a 50 horas teóricas, e para você que é seminarista de teologia, nós temos de 8 a 200 horas práticas. O que é isso, Elan? Você pode fazer o seu estágio com a gente. Nós assinamos o seu estágio. Aqui nós temos algumas áreas: docência, pastoreio, missões e a pregação da palavra. Então você pode atuar em todas essas áreas e ali cumprir a tua carga horária da faculdade, seja ela qual for, sendo uma faculdade de teologia protestante, nós vamos caminhar com você e você vai servir aqui com a gente, tá bom? Elan, protestante, eu faço a católica, sem problema nenhum. Você pode caminhar com a gente do mesmo jeito, tá bom? E vamos para a aula de hoje. Nunca foi tão importante essa mensagem. Nunca foi tão importante falar sobre o Espírito Santo. Por que, Elan, nunca foi tão importante? Se nós temos aí mais de 2000 anos de história de igreja, será que as pessoas não ouvem o Espírito Santo durante essa história? Será que ele não se moveu durante a história? Não. Esse não é o principal ponto da necessidade dessa mensagem e dessa aula. O problema é que a igreja de hoje, ela tem de uma maneira muito agressiva abafado a voz e o movimento do Espírito Santo. Quando eu falo de movimento do Espírito Santo, eu não estou falando de movimento pentecostal. Eu estou falando realmente do Espírito Santo como uma pessoa atuando nas igrejas. É tão forte isso que um dos maiores evangelistas que pisaram nessa terra, Billy Graham, ele falava que se o Espírito Santo saísse, 90% das nossas igrejas continuariam funcionando. Você tem noção do que é isso? Uma igreja que está a tal ponto no piloto automático que se o Espírito Santo saísse dessa igreja, ela continuaria funcionando normalmente, alcançando pessoas normalmente, seus processos internos normalmente, porque elas aprenderam a mexer com emoção, porque elas aprenderam a ter uma boa oratória, porque elas aprenderam bons processos de alcance, de cuidado. Eu estou falando que essas igrejas atuais não têm o Espírito Santo? Não é isso que eu estou falando. Essas palavras nem minhas são, é de Billy Graham. Se o Espírito Santo sair da terra hoje, 90% das nossas igrejas continuarão funcionando normalmente. E isso é algo que nós deveríamos pensar. Isso é algo que nós deveríamos conversar. Isso é algo que nós deveríamos refletir. Porque nós não conseguimos ter uma vida, uma caminhada cristã sem o auxílio do Espírito Santo. É impossível. Se você tem tentado na sua própria força, nós vamos falar durante a mensagem. Nós temos o ordinário, nós temos o extraordinário e nós temos o sobrenatural. O ordinário é o que o homem faz normalmente. Todo ciclo de vida humana, acordar, dormir, se alimentar, isso é uma vida ordinária. Arrumar um trabalho e construir uma família, isso é uma vida ordinária. Extraordinárias são pessoas que vão além do normal, são pessoas que se destacam. Mas sobrenatural, o homem, por mais extraordinário que ele seja, ele não consegue. Somente a presença de Deus, somente a atuação do Espírito Santo.
E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa vida sobrenatural. E para isso eu quero começar com um texto que está lá em Filipenses 1:27, que diz: viva de tal maneira, deixa eu só ver se está aqui gravando tudo certinho. Está gravando tudo certinho, então vamos lá. Viva de tal maneira que seja visto o Espírito Santo. Esse é o tema desse texto. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir falar a respeito de vocês, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Eu trouxe esse texto porque eu quero falar de um filme. Você que tem um pouco mais de idade, você vai lembrar desse filme. Você que está chegando agora aí da era digital, que não sabe o que é o VHS, que não sabe o que é um DVD, você vai ter um pouco mais de dificuldade de saber que filme é esse. Mas vai lá, não sei se está no Netflix, mas vai lá onde você puder achar o filme e procura, que não é um filme cristão, mas é um filme que tem uma lição muito importante, que fala sobre fazer valer a pena. Esse filme é O Resgate do Soldado Ryan. Ryan, ele é um soldado que vai para a guerra e os seus irmãos também vão para a guerra. E todos os seus irmãos morrem. E o governo fala: cara, nós não queremos dar para aquela família uma triste notícia de que todos os seus filhos morreram. Então, eles montam uma operação para resgatar o soldado Ryan, para que ele consiga voltar com vida para sua família. E durante essa operação, muitos soldados morrem. Muitas pessoas são afetadas, muitas realidades são transformadas. Eu estou fazendo uma simbologia com a história da igreja cristã. Para o evangelho chegar a você, muitas pessoas tiveram que morrer para que esse evangelho se espalhasse. Para que o evangelho chegasse até você, pessoas se sacrificaram. E quando aquele capitão chega na ponte e ele também entrega a sua vida por essa operação para resgatar o soldado Ryan, ele diz uma frase: faça valer a pena. E é essa a minha mensagem para você hoje. É esse meu convite para você hoje. Faça valer a pena. É isso que esse texto de Filipenses 1:27 está dizendo. Viva como se vocês fossem a própria mensagem. Viva de maneira digna. Vocês carregam o evangelho que transforma realidades. Vocês não podem viver de qualquer maneira. Vocês não podem tratar isso de qualquer maneira. Você não pode achar que o evangelho é uma simples religião, que o evangelho é uma vida ordinária, que são apenas práticas e costume. Dentro de você habita o próprio Deus. O Espírito Santo, ele veio sobre a terra e ele escolheu morar dentro de você. Então a minha mensagem para você essa noite é: faça valer a pena. É isso que eu quero lembrar para você nessa noite. Então, para falar do Espírito Santo, a gente vai começar a falar sobre como nós vemos o Espírito Santo. Já falamos de maneira breve sobre a Trindade: Deus Pai, Jesus e o Espírito. É muito fácil a gente reconhecer Deus Pai. Elan, mas eu não tive pai. Elan, mas a minha imagem de pai é uma imagem muito ruim. Mesmo que na sua vida a imagem de pai seja uma imagem ruim, você sabe qual é a imagem geral de um pai. Existem pais ao seu redor. Existem figuras, talvez não sendo seu pai, mas talvez sendo um amigo, um tio, um avô, que tenha sido uma figura de paternidade, um pastor, que seja uma figura de paternidade na sua vida. Inclusive, semana que vem o tema é paternidade. Nós vamos falar do Deus Pai. Então você tem uma referência. Você tem uma referência para falar: cara, pai é isso. E quando nós falamos de Deus Pai, você pode associar. Por isso que muita gente, inclusive, tem dificuldade de ver Deus como pai. E aqui, nessa aula, eu já quero declarar sobre a sua vida, que haja libertação na sua mente, que haja cura na sua alma, que haja uma transformação, uma nova ótica nos seus olhos e que você consiga ser liberto de tudo aquilo que te impede de receber o amor, a provisão de um Deus que é Pai, de um Deus que cuida, de um Deus que ama seus filhos, a ponto de ele ter um único filho, o unigênito de Deus, e se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Aquele que era agora se tornou o primeiro de muitos. E nós somos filhos por adoção, e o nosso espírito, com o Espírito de Deus, clama: Abba, Pai, papaizinho.
Essa é a paternidade de Deus. É isso que Deus quer para você, que você entenda que Ele é Pai. Então é mais fácil entender Deus como Pai. A segunda pessoa da Trindade, nós temos Jesus. O que Jesus representa? Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Se humilhou, se despiu da sua glória e se fez homem. Eu e você, até então eu acho que eu estou dando aula somente para ser humano. Se existe alguma outra espécie que esteja assistindo essa aula, bom, Deus te abençoe, mas eu acredito que todos são humanos. Então é muito fácil você reconhecer Deus, Jesus como homem, como ser humano, um Deus que se fez homem, um Deus que veio na própria criação para redimi-la, porque não existia mais forma de se conectar a Deus, a não ser Deus se tornando homem, sendo o homem perfeito e então reconciliando a humanidade com Deus. Então é fácil você conseguir reconhecer Jesus como um semelhante de mesma espécie, mesmo sendo Deus. Então nós temos Deus Pai e Jesus. E eu tô com calor, mas vamos nessa. Então se eu sou aqui, você ignora, tá bom? Eu vou só aqui na cara, mas vamos lá. Quem tá no Spotify não tá vendo, mas eu tô aqui pingando. É isso. Você tem Deus Pai e você tem Jesus, o homem. E aí eu te pergunto, e essa é uma pergunta retórica, mas é para você refletir. E o Espírito Santo? Como nós reconhecemos o Espírito Santo? Qual é a nossa referência do Espírito Santo? Nós falamos que nós temos referências de Pai, que Deus é Pai. Nós falamos que nós temos referências de o homem, Jesus, homem, mesmo sendo Deus. E agora, quais são as nossas referências que nós podemos atribuir para o Espírito Santo? Esse é um grande problema e essa é, sem dúvida, a principal mensagem dessa aula. Um exemplo, esse copo com água que eu vou beber agora, que eu bebo água muito. Ele é concreto ou ele é abstrato? No contexto da língua portuguesa, ele é concreto ou ele é abstrato? Nós entendemos que eu posso tocá-lo, eu posso colocar um líquido nele, eu posso beber uma água, então ele é concreto. Porém, se por algum motivo esse copo quebrar, ou daqui a 100 anos, 500 anos, se esse copo for exposto e etc., ele vai deteriorar e ele vai deixar de existir. Aquilo que era concreto vai deixar de existir. E aí eu pergunto, o Espírito Santo, ele é concreto ou ele é abstrato? Muitas pessoas têm tratado, eu só acredito em Deus se Deus for concreto, porque você só se move pelo que você vê. É aquela galera que segue o Tomé, né? Que eu só me movo pelo que eu vejo. E por causa disso, não tem conseguido se relacionar com o Espírito Santo, porque acha que o Espírito Santo é abstrato, porque acha que o Espírito Santo é um vento, porque acha que o Espírito Santo é um movimento, porque acha que o Espírito Santo é um fogo, porque acha que o Espírito Santo é qualquer coisa. Aí a pessoa fala, eu fui na igreja e foi um culto normal e eu não me arrepiei, eu não chorei, então o Espírito Santo não estava lá. Extremamente errado e ignorante esse pensamento. E é exatamente isso que a gente quer quebrar aqui hoje. Você que está chegando agora, aqui é um treinamento de liderança e de missionários. Então nós não temos travas. Aqui nós vamos falar profundamente, aqui nós vamos falar de maneira adulta e aqui nós vamos falar basados na palavra. Não é o que o Elan acha, nem o que nenhum líder vai ministrar que acha. É o que está na palavra e é aquilo que Deus nos confiou de anunciar para você. Tá bom? Então, sem mimimi. Se você tiver um mimimi também, assim como a cura da paternidade, seja liberto do seu mimimi em nome de Jesus. E se você permanecer aqui, que o seu coração seja aberto para receber aquilo que Ele quer falar para você. Tá bom? Porque aqui eu não vou ter travas, aqui eu não vou ter milindres, aqui a gente vai falar do Evangelho na real. O que eu gosto de falar é papo reto. Aqui é o Evangelho papo reto. Tá bom? Então, se você quiser ficar, amém. Se você não quiser ficar também, tudo bem. Vai com Deus. Esse copo, ele é concreto ou ele é abstrato? Concreto. Em cima do que eu falei agora. O Espírito Santo, ele é concreto ou ele é abstrato? O Espírito Santo, ele é muito mais concreto do que qualquer coisa que você pode tocar, sentir, ver, ou seja lá o que você quer denominar como concreto. Se você entender isso de uma vez por todas, a sua vida e o seu relacionamento com o Espírito Santo vai ser muito
mais feliz. Você vai conseguir entrar numa profundidade de relacionamento muito maior. Porque quando nós achamos que tanto Deus quanto o Espírito Santo é abstrato, e todos eles são Deus, tá? São 3 pessoas que são um. É o Elohim, é um Deus plural que é um único Deus. E a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de introdução na teologia, principalmente Trindade. Mas o Elohim são as 3 pessoas da Trindade formando um único Deus. O Elohim é uma palavra plural, mas para denominar um único Deus, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele é concreto. Se você assistir aqui 1 hora de aula e você falar assim, Alan, eu não gravei muita coisa, mas você gravar, e é por isso que eu estou dando ênfase, sendo repetitivo, gravar que o Espírito Santo é concreto, você vai ter sido extremamente abençoado. Se a sua mente abrir para isso, minha missão foi cumprida. E como o Espírito Santo ele é concreto, nós falamos das suas manifestações. Poder do Espírito Santo, mover do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, que é o que nos emociona, que nos faz chorar, que nos faz sentir. Só que ele não se limita a isso. Assim como o Evangelho, ele não é só cura, o Evangelho não é só caridade, o Evangelho não é só salvação, o Evangelho não é só transformação social. Tudo isso faz parte do Evangelho, mas faz parte do Evangelho do Reino. Nós vamos falar isso quando a gente for falar de Evangelho do Reino. Tem gente que vive o Evangelho da salvação, tem gente que vive o Evangelho da cura, tem gente que vive o Evangelho da caridade. Isso são partes, isso são gomos do fruto chamado Evangelho. Só que o Evangelho do Reino, ele engloba tudo isso. E se você viver o Evangelho do Reino, você vai viver a plenitude do Evangelho. A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele se move em dons? Sim, ele se move em dons. Ele cura? Sim, ele cura. Ele fala? Sim, ele fala. Sim, ele incendeia? Sim, ele incendeia. Ele é um fogo. Ele é um vento. Ele é um poder? Sim. Mas tudo isso são facetas, são gomos do que é o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que ele quer se manifestar de diversas maneiras. A gente chama de multiforme maneiras, multiforme graça. São jeitos que ele se manifesta. Eu não sei se você tem pai, mãe, irmãos, mas o seu pai talvez ele fale com você de uma maneira, que a sua mãe trate de uma outra maneira. O seu pai talvez seja objetivo, a sua mãe talvez seja mais carinhosa, o seu irmão talvez seja um pouco mais infantil ou um pouco mais maduro. São maneiras de você receber comunicação familiar. O Espírito Santo, ele também tem maneiras de se revelar. E aí, nas suas diversas comunidades, doutrinas e visões de fé, ele se manifesta das diversas maneiras. E se a gente se apega a uma manifestação do Espírito Santo e diz, isso é o Espírito Santo, a gente não vai viver a plenitude do relacionamento com ele. E o meu alerta com você aqui hoje é que a nossa mente esteja aberta e que o nosso coração esteja receptivo para nós entendermos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a principal intenção dele é se relacionar com a gente. Por quê? Tudo que nós precisamos para viver já está preparado. Ele já preparou todas as coisas. Ele não está preparando um caminho para você. Ele está preparando você para um caminho. O caminho já está pronto. Quando ele vem habitar dentro de você, ele quer mudar algumas coisas, ele quer transformar algumas coisas, ele quer abrir sua mente, ele quer que você cresça no conhecimento, ele quer que você cresça no relacionamento com ele, ele quer que você cresça no amor com o próximo e no amor com Deus. Para quê? Para que você esteja mais sensível à direção dele e ele possa te guiar no caminho. Ele possa caminhar com você. E aí você vai caminhando para a plenitude do relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai transformando você, preparando você para um caminho que já está preparado. Tem um livro chamado O Deus Esquecido, do pastor Francis Chan. Recomendo que todos vocês que querem se aprofundar no assunto Espírito Santo leiam esse livro, O Deus Esquecido, do Francis Chan. Tem uma frase, se eu não me engano, está na contracapa do livro, que diz o seguinte: se eu fosse Satanás, o pastor Francis Chan falando, e meu objetivo final fosse frustrar os planos de Deus e o avanço do seu reino aqui na Terra, uma das minhas maiores estratégias seria fazer com que os cristãos ignorem o Espírito Santo. A maior estratégia de Satanás, segundo a visão dele, seria fazer com que os cristãos ignorem o Espírito Santo. Por quê? Tem muita gente que fala assim,
Satanás quer te tirar da igreja. O inimigo quer que você saia da igreja. Não. Ele está satisfeito que você esteja na igreja e esteja ignorante. Ele está satisfeito que você esteja na igreja e você não tenha um relacionamento com Deus. Que a sua comunhão com a igreja seja simplesmente um ritual. Onde todo domingo você vai para a igreja. Um ritual onde todo mês você dá o dízimo. Um ritual onde todo culto você dá oferta. Mas a sua oferta, ela não vem do coração. O seu dízimo, ele às vezes ele pode ser alterado, não é um princípio de obediência. A sua entrega no domingo, ela não é entrega verdadeira. Você simplesmente vai, cumpre horário e vai embora. Então você não entendeu o que é o culto, você não entendeu o que é o dízimo, você não entendeu o que é a oferta. Você simplesmente está cumprindo uma agenda. Isso é Satanás cegando o nosso entendimento para viver uma vida plena no Evangelho e principalmente um relacionamento pleno com o Espírito Santo. Aqui Francis Chan fala, fazer com que os cristãos ignorem o Espírito Santo. A gente vai falar daqui a pouco sobre resistir ao Espírito, mas antes a gente precisa falar sobre como ouvir a voz dele. Se tem uma coisa que a gente precisa entender, é que o Espírito Santo ele fala o tempo todo. Talvez eu e você, por algum momento, circunstância ou qualquer outra coisa, a gente fecha os nossos ouvidos e a gente não ouve o que ele está falando, mas ele sempre está falando. E toda vez que nós erramos, toda vez que nós desagradamos a Deus, toda vez que nós tomamos uma escolha errada, não significa que ele não falou, e sim que nós não ouvimos. Elan, mas como eu ouço a voz do Espírito Santo? Através de um relacionamento com Ele. Através de um relacionamento crescente. Você que está me ouvindo, se você sempre foi solteiro a vida inteira, talvez você não vai entender. Mas se você já teve um relacionamento, nem que seja de amizade, tá? Você que é solteiro, vamos lá, vamos falar de amizade então, que eu vou englobar todo mundo, porque se você é ser humano, pelo menos um amigo você tem. Se você não tem, procura gente que você tem algum problema, tá? E a gente vai solucionar isso para você, a gente vai te ajudar, vamos ser seus amigos aqui, mas pelo menos um amigo você tem. Como é que começa um relacionamento de um amigo? Vocês se apresentam, vocês vão se conhecendo, vocês vão descobrindo interesses iguais, vocês vão começando a ter encontros, vocês vão começando a marcar programas que vocês gostam de fazer juntos, gerando conexões, e esse relacionamento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando essa amizade é provada por uma circunstância, pela distância, por uma adversidade, cada vez mais sólida vai se tornando essa relação. Esse relacionamento vai crescendo e nós ficamos cada vez mais entendendo um ao outro. Muitas vezes a gente sai com um amigo, com um casal, com um relacionamento, e nós não precisamos nem falar o que a gente está pensando. Por quê? Porque pelo olhar, pelo gesto, pelo mexer no cabelo, talvez o seu amigo está fazendo uma prova com você, e pelo jeito que ele cruzou a perna, pelo jeito que ele mexeu no cabelo, você já sabe que ele está tendo um problema na prova, ou que ele está muito confiante. Ele está nadando de braçada ali na prova. Por quê? Porque você tem um relacionamento constante e crescente com ele. Com o Espírito Santo não é diferente. Eu não estou falando hoje para você chegar aqui depois dessa aula e falar, Espírito Santo vem, agora eu sou o cara que anda sobre as águas, agora eu sou o cara que sou mestre, doutor no Espírito Santo. Não. Se você não tem um relacionamento com ele, se você simplesmente cumpre uma agenda e você não ouve a voz dele, o meu desafio para você é que a partir de amanhã você comece a dar passos com ele. Ele fala uma coisa, você vai lá e faz, e aí você senta com ele e fala, cara, olha só, você falou isso e a gente conseguiu chegar nesse lugar, olha como foi lindo, e ele vai falar com você e você vai ouvir, você vai falar com ele, eu tenho certeza que ele vai ouvir, porque o nosso Deus não é um Deus surdo, ele ouve, ele fala, ele responde. O que acontece é que muitas vezes nós estamos surdos, e muitas vezes quando ele fala contra a nossa vontade, nós resistimos ao que ele está falando, nós nos fazemos de surdo, porque ele está indo contra aquilo que você quer. E muitas vezes porque você é muito mimado, porque você tem muito mimimi, você resiste à voz dele, tá bom? Vamos lá. Se a gente comeu 1 quilo de comida por dia, eu fui fazer aqui com 30 anos o cálculo de quanto de comida eu já comi durante a vida. Deu 11 toneladas. Só que como eu não como 1 quilo por dia, talvez tem dias que eu como mais, que eu como menos, eu botaria umas 15 toneladas, quem sabe pelo meu pezinho aqui, até 20 toneladas, a vida inteira. Aí eu recebo essa informação, Elan, você já comeu 20 toneladas de comida, meu brother.
durante a sua vida inteira. Sei lá, como 20 toneladas dá para botar um galpão inteiro, gigantesco. Cabe 5.000 pessoas dentro. Dá para encher um galpão com tanto de comida que você já comeu. Aí o que eu faço? Vou lá e paro de comer. Nunca mais eu vou comer. O que vai acontecer comigo? Porque eu acho que eu já comi demais, eu vou morrer por não me alimentar. Então isso é para mim e para você que já teve uma caminhada grande com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo já fez grandes coisas através de você. Que você já viu pessoas sendo curadas, que você já pregou e muitas pessoas foram salvas, que você teve uma vida ministerial muito grande, que você teve uma vida empresarial muito grande, que o Espírito Santo te colocou em lugares altos e hoje você não consegue reconhecer o Espírito Santo. Você precisa continuar se mantendo na sua dieta diária, porque senão você vai morrer. E esse relacionamento também vai morrer. Jamais por parte dele, e sim porque você parou de comer e porque você parou de se alimentar. Eu falo isso porque eu já tive muitas caminhadas, muitas obras, implantação de igreja, viagem missionária, onde eu posso falar de maneira palpável o fluir dos dons do Espírito Santo na minha vida. Mas não é porque eu não estou numa viagem missionária, vendo um surdo sendo curado numa oração, que hoje eu não vejo a manifestação dele. Tem vezes na minha vida que eu vejo muito mais o Espírito Santo agindo do que quando aquele surdo foi curado lá na Argentina, na viagem missionária que a gente fez com Dunamis. Pelos frutos do Espírito, pela transformação que ele faz da realidade da minha vida. Eu vou falar sobre isso já já. Bom? A vida com o Espírito Santo é um discipulado, é uma caminhada de ensinamento. O Espírito Santo ele vai te liderar. Vamos ler esse texto aqui, que tem uma parte que me chama muita atenção. João 16, do 5 ao 11, diz o seguinte: Jesus disse: agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristece-se por causa do que eu lhes disse sobre a cruz, né? Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus está falando, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o encorajador não virá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já está condenado. O que mais me chama a atenção nesse texto, e eu vou até grifar aqui porque não estava grifado, é melhor para vocês que eu vá. Imagina para aqueles discípulos que estavam caminhando com Jesus há anos. E Jesus diz, é melhor que eu vá. Porque se eu for, virá o encorajador, o consolador. Ele habitará em vocês. E vocês serão liderados por ele. Hoje, vocês estão sendo liderados e ensinados por mim. Eu estou aqui ensinando vocês, no dia a dia, acordando com vocês, dormindo com vocês. Mas quando eu for, vocês serão ensinados por ele, diretamente. Ele vai estar dentro de vocês. E isso precisa nos chamar para uma caminhada de maturidade. Nós não podemos ser crianças. E esse texto de Hebreus 5, do 11 ao 14, fala muito sobre isso, que diz o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem, a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, pela prática constante daqueles que são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Se a gente for lá em João 16, do 12 ao 15, a gente tem um paralelo desse texto, quando Jesus diz: há tanta coisa que eu ainda quero dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo pertence ao Pai. É meu, por isso eu disse, o Espírito Santo lhes contará tudo
o que receber de mim. Jesus está dizendo, eu ensinei vocês muitas coisas. Vocês viram a multiplicação de pães, andaram sobre águas, viram pessoas sendo curadas, demônios libertando essas pessoas, viram morto ressuscitar, mas tem coisas que vocês só vão receber, vocês só vão estar prontos, ou como nesse texto de Hebreus, vocês só vão deixar de ser meninos e parar de se alimentar de leite quando o Espírito Santo ensinar a vocês, quando o Espírito Santo governar a vida de vocês, quando vocês caminharem pelo Espírito, quando vocês pararem de viver uma vida ordinária e extraordinária e caminharem pelo sobrenatural, onde o Espírito Santo lidera e governa a vida de vocês. Tem muita gente que trata o Espírito Santo como uma droga, que fala, eu vou no culto para receber o Shaba, para receber o Shu, e eu vou ficar lá rindo. Isso é uma manifestação do Espírito, mas você não pode resumir o Espírito a isso. Faça valer a pena. O que vai fazer você caminhar pelo Espírito Santo e você completar a carreira, como o apóstolo Paulo disse, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, não são os moveres do Espírito Santo, é o mover dele na sua vida, não é o mover dele na sua igreja, é o mover e a transformação dele na sua vida. Não são os frutos da sua célula, é o fruto do Espírito através da sua vida. Jesus diz, vocês caminharam comigo em todas as coisas, mas vocês precisam buscar a liderança do Espírito Santo. É muito incrível um texto que está lá em Atos 19, do 1 ao 5, que eu quero ler com você, quando o Espírito Santo não é visto na vida de uma pessoa. E aí eu te pergunto, a sua vida, ela reflete a fé que você diz ter? Se você diz que tem um relacionamento com o Espírito Santo, a sua vida mostra esse relacionamento com o Espírito Santo? Se eu falasse para as pessoas que estão ao seu redor agora, sua mãe, seu pai, seu marido, filhos, as pessoas mais próximas, aquelas com quem você não tem máscara, se eu perguntasse e falasse assim, essa pessoa, a vida dela reflete o Espírito Santo? O que essas pessoas diriam para mim? As pessoas que vivem com você, elas veem o Espírito Santo na sua vida? Porque isso aconteceu em Atos 19. Paulo, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns, o quê? Discípulos, eu coloquei em vermelho aqui, discípulos. E ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Se Paulo está questionando se aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, é porque ele estava vendo que a vida delas não refletia o Espírito Santo. Você gostaria de ouvir isso do apóstolo Paulo? Você gostaria de ouvir isso de Jesus? Você gostaria de ouvir isso do Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Você recebeu o Espírito Santo quando creu? Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhe impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. É exatamente isso que eu quero convidar você nessa noite. Não quero convidar você, nossa, o Espírito Santo vai incendiar essa aula agora. Ele pode fazer, e nós vamos orar por isso no final, para o enchimento do Espírito. Mas você precisa ter uma vida que manifeste que Ele caminha do seu lado. Você precisa ser liderado por Ele. As pessoas precisam ver o Espírito Santo através de você. Paulo diz claramente nesse texto, eu não conheço um evangelho que te leve a Jesus e não te leve ao Espírito Santo. Qual é a evidência do Espírito Santo? Tem muita gente que vai falar assim, Elan, a evidência do Espírito Santo é o falar em línguas. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós falamos em línguas por causa de texto tal, etc, etc, etc. Tudo bem, se você acredita assim, tudo bem. Mas o que eu vejo como evidência do Espírito Santo é a santidade. É o fruto do Espírito na nossa vida. Línguas, mover, tudo aquilo que você pode achar como uma forma do Espírito Santo se manifestar, são faces do Espírito Santo, são meios de comunicação, são meios do agir dele. Você não pode jamais restringir o Espírito Santo
há um dom de línguas, há um dom de cura, há um dom de profecia, há um dom de revelação. A minha igreja, ela é cheia do Espírito Santo porque o pastor profeta lá, ele entrega um mistério diferente, ele vai no Decovas. A minha igreja, ela tem o Espírito Santo porque nós falamos em língua, sapateamos no mistério. A minha igreja tem o Espírito Santo porque nós temos palavra de sabedoria. Nosso pastor é cheio de sabedoria. Olha como o Espírito Santo move. Isso são dons do Espírito. E nós vamos falar, quando falarmos de dons, aqui, dos meios que o Espírito Santo se move. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E nós não podemos resumir a ele as manifestações dele. Isso é o que Hebreus 15 fala. Aqueles imaturos, as crianças na fé, aqueles que bebem leite. Se você hoje restringe o Espírito Santo a uma movimentação dele, você é semelhante a uma criança na fé. E o meu chamado para você hoje é amadureça. Entenda quem é o Espírito Santo, se relacione, caminhe com ele e viva uma vida liderada por ele. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E muitas pessoas resistem a esse espírito. Tanto as pessoas do movimento pentecostal, quanto as pessoas do movimento mais tradicional, resistem ao espírito. Fala, não, isso aqui a gente entende que não, então joga para lá. Nós somos um ministério interdenominacional. Então eu falo de ambas as facetas. Nós temos uma mensagem um pouco centrada, onde nós partilhamos um pouco de cada visão? Sim. E a nossa ideia aqui não é ofender a doutrina de ninguém. Mas nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51 diz: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também fazem. Nós falamos que a evidência do Espírito Santo é uma vida em santidade. E é viver pelos frutos do Espírito, pelo fruto do Espírito, que são muitas facetas, né? E eu vou falar deles agora aqui. Eu não estou descredibilizando nenhum tipo de dom, nenhum tipo de mover, nenhum tipo de movimento, nenhum jeito que o Espírito Santo tem de se comunicar, relacionar com uma comunidade local. Eu acho lindo todos os jeitos. Eu amo todos os jeitos. Amo. Desde a palavra de sabedoria, onde o pastor é carregado de conhecimento, desde falar em línguas. Eu amo todos os jeitos de manifestar de mim, porque ele é uma pessoa. E eu entendo que essa pessoa, ela tem jeitos de se comunicar. Porque eu amo não o que ela comunica, eu amo a pessoa do Espírito. E meu convite para você hoje é amar ao Espírito. E se você ama ao Espírito, você precisa dar fruto do Espírito. E que frutos são esses? Vamos lá para Gálatas 5, do 16 ao 26, que fala das obras da carne e das obras do Espírito. Por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que querem fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Cara, eu vou continuar, mas isso aqui é tão forte que eu preciso parar um pouco nesse texto. Só isso aqui dá horas e horas de conversa. Mas olha só o que ele está falando. Que a natureza humana, ela é inimiga à natureza do Espírito. E como essa natureza humana, ela se manifesta? Olha aqui. Vocês não têm liberdade de pôr em prática o que querem fazer. A nossa natureza humana, ela grita, faça a sua vontade, vai do jeito que você quiser, vocês serão como Deus, você tem todo o conhecimento, você tem o diploma, você tem todo o dinheiro, você pode fazer o que você quiser, olha quanto dinheiro você tem, olha a sua posição social, olha o título que você alcançou, olha a sua rede de influência, é só você dar um telefonema e esse problema se resolve. E o Espírito Santo fala, não faça isso, eu quero caminhar com você agora numa caminhada de fé. Eu quero que você veja que quem provê pela sua vida sou eu. Não faça essa ligação, não assine esse contrato, não fale com essas pessoas, não coloque essa mensagem no grupo, não abra para esse grupo esse problema. Ele está te guiando e você fala assim, não, mas se eu falar com esse grupo, se eu falar com essa pessoa, se eu fizer esse telefonema, eu resolvo isso em 5 minutos. Isso é a sua vida guiada pela natureza humana.
Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que você não tem liberdade para pôr em prática o que você quiser. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. O que essa natureza humana nos leva a fazer e quais são as consequências: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a esse. Aqui, Paulo está falando aos Gálatas: repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, receba esse versículo. Se você pratica essas coisas, não herdará o reino de Deus. Quem está falando é o Elan? Não. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Meu amigo, eu preciso comentar esse texto mesmo? Ou nós vamos, como cristãos maduros, aqui deixar a palavra de Deus frutificar no nosso coração? Até engasguei com a água. Gente, a gente precisa meditar em Gálatas 5. A gente precisa entender o que é viver uma vida pela natureza humana. E qual é o principal problema da natureza humana? É a sua vontade. É quando você toma o controle da sua vida. É quando você quer fazer do seu jeito. Está escrito claro, está gritado nesse texto, está um berro do Espírito Santo para você, escrito na palavra de Deus. Esse texto não é meu diário, não foi eu que escrevi, é o apóstolo Paulo gritando para você. A sua natureza humana, ela vai fazer com que você seja a inimiga de Deus, ela vai fazer você resistir a Deus, como disse Atos. E vocês sendo inimigos de Deus, você não pode herdar o reino dos céus. Está escrito aqui, gente. Elan, mas eu não concordo com isso. O problema é seu, não é meu. Se você quer resistir ao Espírito Santo, resistir à palavra, o problema é seu, não é meu. Quer ir? Vai com Deus. Pode ir ou sem Deus, sei lá para onde você quer ir. A sua vida é você que vai se destruir. É você que vai colher as consequências de uma alma quebrada, de uma vida quebrada, de não conseguir encontrar felicidade em nada, de não conseguir encontrar o seu propósito, de não conseguir ter uma vida plena, de não conseguir ser feliz, de não conseguir descansar no Senhor, de não conseguir confiar no Senhor, que é Ele que está guiando a sua vida, porque Ele já preparou o caminho e agora Ele precisa preparar você. Agora, se você for liderado pela sua natureza humana e pelas suas vontades, você não vai desfrutar daquilo que Ele preparou para você. Elan, mas eu tenho uma vida maravilhosa, mas eu sou rico, eu tenho amigos influentes, as pessoas me olham, as pessoas me reconhecem e dizem que eu tenho uma vida maravilhosa. Parabéns! Se você não vive uma vida do Espírito Santo, tudo é vaidade, como disse Salomão. Com certeza você não é mais rico do que Salomão, com certeza você não tem mais influência do que Salomão, e mesmo assim, quando ele olha para toda a vida dele e tudo que ele construiu pela própria força dele, ele diz: tudo é vaidade. Então, receba essa mensagem, tá bom? Vamos lá para Romanos 8, do 5 ao 9. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito Santo pensam em coisas que agradam ao Espírito Santo. Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente vai resultar em morte, mas permitir que o Espírito Santo controle a sua mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana sempre é inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se algum de vocês não tem o Espírito Santo, a ele não pode pertencer. Acabamos de conectar o texto de Romanos
com o texto de Gálatas. Nós precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito. Se você não tem uma vida guiada pelo Espírito, se você mesmo tem o controle da sua vida, se você mesmo está escrevendo a sua história, você está escrevendo uma história como um inimigo de Deus. O Deus, ele tem compromisso de terminar uma história que ele começou a escrever. Se você pega a caneta na mão dele e você você continua escrevendo essa história, a responsabilidade pelo final dessa história é sua e não de Deus. Então nunca atribua a Deus a responsabilidade de terminar uma história que ele não começou, tá bom? Porque ele termina o que ele começa. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele começou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele começou na sua vida. Agora, se você pega a liderança da sua vida, pela sua natureza humana, pela sua vontade, a caneta da sua história e começa a escrever pela sua própria vontade, parabéns. Vai com Deus, porque a responsabilidade de terminar essa história é sua. Eu dei um tapão aqui no microfone, porque eu me empolgo um pouquinho, que eu sou um pouquinho avivado, né, gente? Meio presbiteriano e meio pentecostal. Mas eu acho que está tudo certo aqui com o microfone e com a gravação. Em nome de Jesus. Nós vamos agora finalizar essa mensagem falando sobre o poder do Espírito Santo. Você que é do fogo, do manto, você esperou que eu falasse isso, com certeza. Só levantar um pouquinho aqui, que eu dei um tapão no microfone e ele desceu, mas está tudo bem, tá? Então, se você é do fogo, do manto, você esperou que eu falasse sobre isso, o poder do Espírito Santo, está lá em Atos 1:8. Fiquem em Jerusalém, até que do céu desça poder sobre vocês, e vocês serão minha testemunha em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Receber poder para ser testemunha. Elan, qual é a mensagem que você sempre fala aqui? A maravilhosa mensagem da reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo, e por isso, por intermédio do ser humano, o Espírito Santo grita: reconciliem-se com Deus. Mas nós precisamos caminhar com poder. Nós precisamos nos encher do poder. Nós precisamos nos encher da autoridade. Nós precisamos nos encher da confiança. E isso tudo só pode acontecer por um relacionamento com Ele e por uma vida guiada e liderada por Ele. Toda hora que eu estou chegando, que eu estou avançando na mensagem, eu estou voltando para o mesmo ponto. Você não vai conseguir caminhar uma vida em poder se você não tiver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Elan, mas eu conheço pessoas que fluem nos dons. Eu conheço pessoas que caminham no poder. Eu conheço pessoas que têm palavra profética, que têm palavra de não sei o que lá, que revela o CPF, que faz não sei o que, e que não tem frutos do Espírito Santo na sua vida. São pessoas carnais, são pessoas guiadas pela natureza humana, são pessoas que têm uma mulher, duas, que traz esposa, bate no filho, não sei o que lá, blá, blá. Nós conhecemos pessoas assim? Conhecemos pessoas assim. O que vai acontecer com essas pessoas, Elan? Senhor, Senhor, em Teu nome anunciamos a mensagem, e em Teu nome curamos os enfermos, em Teu nome expulsamos os demônios, em Teu nome fizemos sinais e maravilhas. Sabe o que é maravilha, irmão? É você não ter um braço, a pessoa orar e o braço nascer. Isso é maravilha. E Jesus que está falando esse texto. Jesus, não sou eu, Elan, é Jesus. O que ele vai falar para essa pessoa? Apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Você não é árbitro, você não é juiz, você não é o promotor e você não é advogado da vida de ninguém, da fé de ninguém, do relacionamento de ninguém com Deus e com o Espírito Santo. Você vai dar conta na sua vida. E o que vai mostrar para as pessoas o Espírito Santo na sua vida não é o quanto você prega, não é o dom que você flui, é a sua santidade, é o Espírito Santo sendo visto através dos frutos da bondade, amabilidade, benignidade, domínio próprio, amor, tudo isso na sua vida. O fruto sendo visto é o que vai revelar que o Espírito Santo, que você faz parte da caminhada com Ele, que você caminha com Ele do seu lado, é uma caminhada junto. É assim que o poder do Espírito Santo vai fluir em você. Nós tem pessoas que fluem no dom, mas Jesus vai falar para elas: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Quem vai dar conta? Sou eu? Quem vai dar conta é você? Não. Então não te interessa a vida do outro e nem ser juiz do outro. Cuida da sua, porque já dá muito trabalho cuidar da sua e eu não estou dando conta nem de cuidar da minha, quem dirá de ser árduo cuidar dos outros, tá bom? Então você faça o mesmo, cuide da sua vida. Amém? Amém.
Então vamos para 2 Coríntios, porque eu quero finalizar falando do selo do Espírito. Hoje eu tô meio que... Gente, não vai dar uma de João 6 não, tá? Que Jesus foi lá, começou a pregar, falando, vocês vieram me procurar de novo para que eu multiplicasse o pão? Vocês estão achando que eu sou uma padaria? Eu sou o pão, o meu corpo é o pão, o meu sangue é o vinho. O pão é o alimento da palavra, o pão é o alimento da mensagem. Vocês vieram aqui só pelo pão físico? Não, o pão é um alimento também espiritual. Nem só de pão viverá o homem. Lembra lá em Mateus 4? E aquelas pessoas falaram, dura essa palavra. Aquelas pessoas, discípulos, caminhavam com ele, dura essa palavra. E deixaram o caminho. Então, se o evangelho está te confrontando, se a mensagem está te confrontando, por favor, não abandone a mensagem. Abandone aquilo que ela está mostrando, aquilo que ela está confrontando, porque quando a luz vem, o que é trevas sobressai e você precisa abandonar. Se está vindo luz sobre a sua vida, sobre algo que eu estou trazendo da parte de Deus para você, abandone isso. Não abandone essa mensagem e nem abandone esse curso. Amém? Desculpa, mas eu fui chamado por Deus para estar aqui fazendo isso. E eu tenho um compromisso com as pessoas que estão na liderança desse ministério e pessoas que vão ser formadas por mim. Pessoas que vão dizer, cara, eu fiz o treinamento. E aí quando a pessoa fala assim, pô, o treinamento lá eu sei que é pauleiro, eu sei que o cara é meio... A mão dele contrai, tem gente que falou assim, pô, parece que a mão do Elan é deformada, porque ele fica pregando, fazendo assim. É o que tem, mano, tá? Desculpa, se você quiser ir pro treinamento, pode ir. Mas aqui, o pau vai quebrar mesmo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz o seguinte, é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, garantia de tudo que Ele nos prometeu. E Efésios 4,30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Antes de terminar, eu queria muito falar sobre esse selo, né? E esse selo, eu trouxe 3 coisas que eu aprendi com o reverendo Hernani Dias Lopes. A primeira dela é o selo do pertencimento, que fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quando você pega lá o documento do seu carro e o carro vai para o seu nome, tá lá, pum, o nome de tal, selado. Esse carro pertence a Elan Figueiredo. É o selo do pertencimento. Você pertence a Deus. O mundo não pode te comprar, a sua natureza humana não pode te comprar, as suas próprias vontades não podem te comprar, as propostas irrecusáveis, que as pessoas podem falar, nossa, é irrecusável, isso não pode te comprar, tá? Proposta não pode te comprar. Quem quer viver por propósito não pode viver por proposta. Nada pode te comprar, nada pode te separar do amor de Deus, porque você foi selado pelo Espírito até o dia da redenção com o selo de pertencimento. Você é propriedade exclusiva de Deus. Segundo selo de qualidade. Vamos lá, temos 3 gasolinas no posto. No Shell, por exemplo, gasolina normal, gasolina aditivada e gasolina V-Power. O que é gasolina V-Power? É um selo de qualidade, é um selo de pureza, é um selo que testifica. Essa gasolina, ela é mais pura que as outras. Então você foi selado, nós fomos selados com o selo da qualidade. A nossa vida precisa mostrar os frutos de uma vida com o Espírito Santo. E o segundo selo é o selo da qualidade. E o terceiro selo é o selo da proteção. Aqui, se eu quero embalar algo, eu vou embalar algo para enviar, eu selo aquilo ali, eu protejo aquilo ali. Então você é protegido e protegida por Deus. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você tem o selo da proteção do Espírito Santo. São esses 3 selos que eu queria tratar com você para uma vida com poder no Espírito. Uma coisa que a gente falou no começo da aula sobre o Billy Graham, e a gente fala da igreja, da falta desse poder, da falta desse movimento na igreja, né? Eu não sei qual é o número exato, porque eu não coloquei a estatística aqui, mas eu acho que nós temos 100 milhões de cristãos no Brasil. E aí eu te pergunto,
o nosso Brasil, ele é reflexo do Espírito Santo. O nosso Brasil, ele é reflexo dessa... Eu acho que 90% dos brasileiros são cristãos, se eu não me engano. Tá? Eu posso procurar essa estatística depois. Mas é um número muito assustador. Se fosse 51%, o fruto do Espírito Santo deveria ser mais visto do que as obras da carne. Porque o número de cristãos é maior. Se o número de cristãos é maior do que aqueles que vivem pela própria natureza da carne, pela sua própria vontade, a mensagem do Evangelho deveria ser mais anunciada no nosso país e mais disseminada do que a mensagem do você pode tudo, da ideologia de gênero, das obras da carne, tudo isso. E não é essa realidade. Pelo menos eu não vejo essa realidade. Se você vê, me mostra, por favor. Mas o que eu vejo claramente é que a obra da carne, que a própria vontade, ela avança com mais força do que o Evangelho. E nós precisamos, através do poder do Espírito, mudar essa realidade. Elan, como nós fazemos isso? Gente, a sombra de Pedro curava. A toalhinha de Paulo curava. Eles não precisavam ir. E eles não tinham aqui uma live para fazer. Vamos fazer agora uma live de oração. É assim, meu irmão, manda essa toalha. Bota a galera para deitar aqui. Quando passar a sombra, vai todo mundo ser curado. Ah, Elan, mas eu sou cessacionista. Eu acho que os dons do Espírito, o movimento espiritual aí dos apóstolos cessaram. Tudo bem. Fica com a sua doutrina, amém, em nome de Jesus, mas eu não sou, porque eu vivo no Espírito e eu tenho testemunhos para te contar. E assim como a mulher samaritana, Jesus fala, vai lá, minha filha, anuncia na cidade. O gadareno, ali o homem de Gadara, o demoniado de Gadara, Jesus fala, vai, anuncia para a tua família tudo que eu tenho feito na tua vida. Eu estou aqui também para ensinar e anunciar aquilo que ele tem feito na nossa vida, no nosso ministério. Se você acredita que os dons cessaram, parabéns, fique com a sua fé, eu a respeito, mas aqui nós não acreditamos que eles cessaram, tá? Nós vivemos, nós caminhamos com o Espírito e nós acreditamos que nós viveremos Atos dos Apóstolos, Atos 29, 30, 31, 32. Nós viveremos o que está escrito na palavra e as promessas que a palavra tem sobre a nossa vida. Nós não aceitaremos aqui que passou, que acabou. Não, nós caminharemos sobre as Escrituras. Nós viveremos tudo que a Escritura prometeu a nosso respeito. Tudo que o Espírito Santo tem para derramar sobre nós. Nós viveremos aqui. Nós não deixaremos nada de lado. Nós buscaremos com afinco. E nós faremos valer a pena, como nós falamos do resgate do soldado Ryan, tá? Então, nós precisamos viver uma vida que revela o Espírito Santo. E nós também precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Cara, se Pedro, beleza, caminhou com Jesus, estava ali. Paulo teve um encontro próximo com Jesus. Agora, e você que tem o Espírito Santo habitando dentro de você? E nós, quando estamos em uma igreja de 10 mil pessoas, numa igreja de 20 mil pessoas, e nós que somos milhões e milhões de cristãos, como nós venceremos o mal? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Espírito Santo, ele carrega, nós carregamos esse poder. E nós precisamos manifestar esse poder. Eu não falo somente de dons, tá? Eu falo de uma vida em santidade, de uma vida liderada pelo Espírito e dos frutos do Espírito na nossa vida. Martin Luther King tem uma frase que eu adaptei e aqui nós já encerramos com 2 textos bíblicos, tá bom? O que me preocupa, e eu adaptei essa frase, tá? Ele fala de justos, mas eu botei assim: o que me preocupa não é o barulho dos pecadores, mas o silêncio dos justos. Enquanto nós aceitarmos que ideologia de gênero tome as nossas escolas, enquanto nós aceitarmos que essa doutrinação do inferno, de alienação das crianças nas escolas, de violência, e aceite, enquanto nós falarmos assim, gente, é o Satanás mesmo, esse mundo está entregue. Gente, essa não é a função da igreja. E nós vamos falar sobre isso aqui nesse curso. Essa é a sua 5ª aula. A nossa função é: o inferno não vai prevalecer. Nós não estamos em uma posição de defesa. Nós estamos numa posição de ataque. E a nossa missão será
liderados pelo Espírito Santo, caminhando na palavra, tudo que a palavra nos prometeu. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho do que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer, caminhando nas verdades do Evangelho, buscando com afinco, com zelo, nós seremos cartas vivas do Evangelho. Nós veremos uma vida cheia do Espírito Santo, como está lá em Efésios 5, do 15 ao 18. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como os insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. 2 Coríntios 3, do 1 ao 3. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos aqueles que precisam entregar-lhes carta de recomendação? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvidas, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Vocês são cartas vivas, escritas pelo próprio Cristo, não em tábuas de pedra, mas nos corações humanos. Essa é a nossa provocação para você hoje. Esse é o nosso convite a você hoje, que você seja uma carta viva do Evangelho, e que o Espírito seja aquele que escreve essa carta, e que essa carta ela venha abundar o amor de Deus por onde você passar. Que você seja a mensagem do Evangelho escrita, encarnada, falada, caminhando, vivendo tudo aquilo que ela promete sobre você. E eu gostaria muito de compartilhar diversos testemunhos aqui com vocês sobre o que o Espírito Santo faz na nossa vida, mas iriam tomar muito tempo. Então, nós já caminhamos, tem o Instagram, quando fomos em viagem missionária, e uma família inteira de surdo foi curada ali, nós oramos e a família inteira foi curada. Primeiro foi uma menina, nós oramos, ela foi curada, depois ela foi em casa, buscou a mãe e o irmão, oramos, a família inteira foi curada através dos dons do Espírito. Temos diversos testemunhos de palavra de conhecimento para falar aqui, de cura sobrenatural, mas o testemunho que eu mais gostaria de ressaltar para vocês são testemunhos simples, de ouvir a voz de Deus no simples. É quando Deus fala assim: fala do meu amor para essa pessoa, porque ali o fruto do amor vai ser manifesto. Se você tem uma objeção de falar do amor de Cristo por alguém, lembre que essa é a oportunidade de você ser uma carta viva. Lembre que essa é a oportunidade de você manifestar o fruto do Espírito. Essa semana eu estava no Uber e aqui, cara, ouvir o Espírito Santo, você não pode ter vergonha de errar. Você precisa ser humilde, mas eu falei assim, cara, Fabrício e doença cardíaca, e pai. Fabrício, pai, doença cardíaca. Aí eu falei, tava conversando com o Uber, uma coisa nada a ver, e falei assim, irmão, você tem um pai chamado Fabrício, ele tem um problema cardíaco? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, que bom. Eu tô aprendendo a ouvir a voz de Deus. Já ouvi muitas vezes já acertei, fez sentido, mas dessa não fez sentido. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai fazer sentido, é o quanto Ele te ama. Como é que tá a tua vida com Cristo, cara? Eu sou cristão afastado, etc. E nós tivemos quase 1 hora de conversa, e ele foi na igreja domingo, e nós estamos desenvolvendo uma caminhada de amizade, de discipulado, e ali o dom mais poderoso foi manifesto, que é o quê? O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Aquela pessoa morta, inimiga de Deus, vivendo pela sua própria natureza, agora está através de uma nova vida, nova criatura, ressuscitando com Cristo. Essa é a maior maravilha do Evangelho, e esse é o maior mover que o Espírito Santo pode fazer em você e através de você. Então não se limite a um dom, não se limite a um movimento, não se limite a um método que o Espírito Santo tem de revelar, e se aprofunde no que Ele tem para você, porque Ele está preparando você para um caminho que já está preparado.
Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado como eu fui preparando essa aula. Eu espero que você tenha sido transformada como eu fui com essa aula. E eu queria te lembrar que toda sexta-feira, 22 horas, nós temos essa aula ao vivo no Google Meet, com a participação da galera. Essa semana foi no Instagram, porque a gente quis levar a aula para lá, porque Jesus Cristo, Espírito Santo e paternidade falando de Deus Pai. Eu quero deixar essas aulas lá no Instagram para que todo mundo tenha acesso. E todas as outras aulas a gente vai fazendo no Google Meet, tá bom? Então, se você quer caminhar com a gente, @BeKingdomCulture, tá lá no Instagram. Na nossa bio do Instagram tem o nosso link, lá tem todos os links, tá? Tem o meu WhatsApp, tem o link do nosso grupo silenciado, onde a gente manda todos os eventos, tem o link do canal do Spotify para você ouvir essa aula em áudio, e também tem o link aqui do YouTube, lá do YouTube, se você está no Spotify, é lá do YouTube, né? Do YouTube para você assistir essa aula na televisão, ver com os amigos, ver com o seu líder, ver com quem você quiser, ver sozinho, tá? Esses são os nossos avisos. Então, toda sexta-feira, 22 horas, a gente está junto. E 22h30, sábado, nós temos o nosso encontro, onde nós compartilhamos do amor de Deus, onde os líderes se reúnem, onde a gente traz os amigos, onde o evangelho é anunciado e cresce cada vez mais e mais. A gente quer convidar você a vir caminhar com a gente no Kingdom Legacy, a caminhar com a gente no Be Kingdom. Os grupos de crescimento vão ser reativados, os ministérios já estão sendo reativados. Nós temos vivido um tempo sobrenatural com Deus e Deus tem muito mais a fazer. Nós contamos com você, conte com a gente e vamos juntos ser a cultura do reino. Que Deus te abençoe.